E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monte. Hoje eu vou falar sobre 1984, a segunda parte do livro. Vou comentar os 5 primeiros capítulos e vou tirar algumas ideias que podem ser aproveitadas para a redação da UERJ. Então vem comigo e vamos aprofundar um pouco mais nessa história tão importante. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, estou aqui fazendo essa série de vídeos sobre 1984. Já falei, eu não estou aqui preocupado em adivinhar o tema, eu quero te ajudar a construir um raciocínio sobre a história, sobre os fatos, sobre aquilo que é levantado sobre o livro e algumas ideias, algumas intertextualidades para a nossa realidade. Isso é muito importante e por isso eu peço que você me dê uma ajuda aí. Bota aí um like aí, bota um ok, uma curtida, indica para o teu amigo, compartilha, salva, direciona. Galera, nós estamos aí com 8 semanas decisivas, 8 semanas muito importantes para que nós tenhamos essa pegada da redação. Se você não está ainda inscrito no grupo do lado do Telegram, se inscreva, porque no grupo do Telegram toda semana eu estou botando material, testes, vídeos, para que você possa praticar e se preparar para a prova da UERJ. Vamos lá! Eu estou começando aí, no caso, o capítulo 1 da segunda parte. Eu acho que o fato mais importante ali é o bilhete que a Júlia entrega para o personagem. Por que isso é importante? Porque vai desestabilizar, quer dizer, ele tinha uma visão da Júlia como uma jovem que ela, na verdade, seria uma inimiga dele. Ele chegava até mesmo a dizer que odiava e seria capaz de matá-la. Pela postura dela, pela forma como ela se comportava, pela forma como ela agia daquela movimentação. Quer dizer, ela sempre passou uma ideia de ser alguém extremamente comprometida com o partido. Então ela participava dos momentos de ódio, era da Liga Antissexista, ela carregava lá da sua faixa, né, antissexo. Então ela era uma jovem que mostrava um empenho e que ele, no caso, achava que ela seria até da polícia das ideias, que estava perseguindo. E de repente ele vai ficar surpreso porque ela vai levar um tombo na frente dele, ele vai ajudar. E quando ele vai ajudar, ela dá um papel, e nesse papel, quando ele leva esse papel e vai colocar lá no meio de outros papéis para saber o que é, está lá escrito, eu te amo. Isso faz com que o cara desestabilize, por quê? Porque ela sempre passou uma ideia de alguém que estava muito comprometida com o partido e que de repente ela se vê declarando um amor por ele. Então isso daí é uma coisa interessante. Assim, eu acho que nesse capítulo fica muito essa questão, né? Você está tão preso dentro de uma realidade, tão preso dentro de um mundo, e você de repente perde a noção das coisas. O Winston, ele vivia dentro dessa coisa dele de ficar buscando, tentar responder perguntas, e ele trabalhava o tempo todo com a mentira, com a manipulação dos fatos. Essa era a profissão dele. E ele, no caso, se vê surpreendido por um sentimento que nem pela ex-esposa dele ele demonstrava ter, né? Porque a esposa dele some, ele não sabe se está morta, como é que ela está, a situação dela, então ele ainda seria casado pelos olhos do partido. E ele, quando tem esse bilhete, toma esse contato, toma esse impacto. Então, assim, o amor desestabilizando, né? Desestabilizando o casal. E aí, no caso, Winston, e que vai criar um pacto entre os dois. Já no capítulo 2, você já tem aí o encontro, né, do casal, eles planejam um encontro, mas o que me deixa aqui, no caso, eu destaquei, foi 2 passagens que ele diz o seguinte no capítulo 2. Primeiro, nunca deixe de berrar junto com a multidão. Só assim você está em segurança. E aí eu me lembro de Gregório de Matos, quando ele fala num poema que as bestas andam juntas e que elas estão juntas e dão uma ideia de que são muitas, mas ele, no caso, e ele faz uma opção, né, entre ficar solitário, sisudo, ele acaba andando junto com essas bestas. E aí você fica pensando, né, hoje a gente tem essa questão do Twitter, tem essa coisa do Instagram, tem essa coisa do Facebook, tem essa coisa das redes sociais. Estou dando nome porque vocês usam.
E tem essa coisa, né, das pessoas que ficam compartilhando via redes sociais mensagens, trocando insultos, gritando, berrando, odiando. O que eu falei nos 2 minutos de ódio, quer dizer, você tá lá você pega numa rede social, você age por impulso, você fica vendo tantas coisas negativas que te atingem, ou você compactua ou você se revolta, e as pessoas ficam ali largando o dedo, digitando, falando. É uma atitude que se aproxima muito disso aqui. E tem gente, assim, eu já ouvi pessoas falarem para mim com todas as letras: eu fico na internet falando isso, mas eu não penso desse jeito. Aí você fica falando, cara, então por que você está lá? Ah, porque, pô, meus amigos estão falando, todo mundo está falando, e aí fica aquela cobrança de que é preciso tomar partido. E o partido aí, veja bem, eu falo o que os outros querem ouvir. Eu reproduzo o que os outros querem ouvir, não é que eu acredite nisso. Então, olha que loucura. As pessoas acabam incorporando o discurso, a pessoa nem sabe porque está incorporando, mas é porque A, B ou C estão falando isso, a pessoa sai reproduzindo. E aí a pessoa, ela fala, porque aí tem aquela coisa, né? Eu não acredito em nada daquilo, mas eu estou fazendo para poder justamente não ser suspeito, não ser taxado de inimigo, ou não ser vigiado, ou não ser policiado como um inimigo é tratado. Então, isso acontece no dia a dia? Pô, acontece aos montes. Tem gente que você vê que mudou para 10 governos diferentes, e a pessoa aparece ao lado dos 10 governos. Aí você pergunta para ela, o que você acredita? O cara vai falar, sobrevivência. Sobrevivência política. Eu sou amigo de A, amigo de B, amigo de C. Eu sou amigo de todo mundo. Por que eu quero ser amigo de todo mundo? Porque eu não quero ser visto, porque se eu não me posicionar ao lado, se eu não apareço do lado, eu sou visto como inimigo. E como inimigo, eu me torno aí, no caso, algo a ser combatido, algo a ser, no caso, até mesmo vaporizado. E então é por isso o sentimento de segurança. Eu me sinto seguro agindo de forma hipócrita. Outra coisa que chama atenção nesse capítulo 2, pessoal, é essa coisa de que a Júlia, ela coloca, né, de que se cria uma ideia social da pureza da mulher e que ela, no caso, as mulheres são revestidas por uma camada de algo que seria puro. E o Winston tem essa fala, né, detesto a pureza, odeio a bondade, não quero a virtude em lugar nenhum, quero que todo mundo seja devasso até os ossos. E aí vem essa questão, né, da devassidão, essa coisa de chegar e de fugir daquilo que é pregado como bondade, como pureza. Quem é que é dono desse discurso? Por que esse discurso é construído? É muito importante que a gente entenda como que esse discurso volta à baila na nossa sociedade hoje, com pessoas falando sobre temas tabus, falando sobre a necessidade de combater os pensamentos que são pecaminosos ou que contrariam aquilo que seriam as pessoas de bem, e até mesmo de você chegar e criar um sentimento de ser inimigo aquele sujeito que entra numa de peitar, de chegar e de colocar a discussão dentro de um plano que no final se revela hipócrita. O grande puritano se revela hipócrita muitas vezes. Eu sempre falo para os caras, né? Até fico questionando isso. Cara, você tem 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando, o que está faltando para você se beijar? Eu não tenho que me meter a felicidade, o que a pessoa se sente bem, o que a pessoa faz é da pessoa. E aí que está, né? A gente começa a policiar o que a pessoa diz, a gente começa a querer rotular o que a pessoa fala, aí você coloca viés ideológico. Cara, tudo na vida tem um viés ideológico. Não existe isenção, não existe essa questão de isenção. Você falar que você defende a vida, isso é um viés ideológico. Você falar que defende a lei, cara, a lei é a lei, é o que vai garantir a nossa convivência. Não é porque eu estou falando aqui porque eu estou atacando
ou eu estou criticando o comportamento de A ou de B, porque você é isso. Antes de você botar o rótulo, é muito simples botar o rótulo. E o rótulo empobrece qualquer tipo de debate. As pessoas que não debatem, que não discutem, são pessoas que acabam esvaziando e simplificando algo que é complexo. E aí você abre caminho para aquelas pessoas que são extremamente radicais, reacionárias, e que fazem isso justamente até para poder garantir que determinados privilégios ou determinadas questões fiquem sem debate, fiquem sem discussão. Então é muito interessante pensar nessa questão aí dentro do livro. No capítulo 3, isso eu acho que fica bem mais claro, né? Eu separei algumas falas. Tudo era camuflagem. Se você obedecesse às regras desimportantes, poderia obedecer às importantes. Então aquela coisa de que eu vou para a rua gritar lá no momento de ódio, eu vou comparecer aos eventos que eu sou obrigado a comparecer, mas isso acaba fazendo com que se permita, né, cometer determinados deslizes. Tem outra passagem muito interessante. Os livros eram simplesmente um produto que precisava ser fabricado como geleia e cadarços. Então você tinha um ministério lá que produzia justamente, que tinha uma preocupação de produzir livros de uma forma mecânica, de uma forma totalmente sem criatividade, sem senso crítico. Ou seja, havia uma fórmula de bolo, havia algo que era prático e a pessoa reproduzia aquilo. Não tinha criatividade, não tinha senso crítico, não tinha nada. Era algo pasteurizado, era algo extremamente comum. E aí entra um núcleo que eu acho muito interessante, que é o pornodive, que aí ele fala no livro sobre essa questão da pornografia que é produzida para os proletas. E materiais, né? A criação de materiais que teoricamente seriam proibidos e que você, de repente, o cara tem aquela sensação de estar burlando o sistema, quando é o próprio sistema que produz. E aí os proletas, né, têm acesso a esse material de baixíssima qualidade, né? E o que chama atenção, não havia homens na produção. Quem produzia isso eram mulheres. E não podiam ser mulheres casadas. E os homens não participavam, porque os homens poderiam se ver seduzidos por aquele material, aquela sujeira que era produzida pelo pornodive. E aí, né, tem uma outra passagem que diz: a coisa mais inteligente a fazer é infringir as regras e dar um jeito de continuar vivo. Então, assim, é uma outra passagem muito interessante isso, né? A coisa mais inteligente era infringir as regras e dar um jeito de continuar vivo. Então, isso daí era o ato inteligente dentro, por parte da Júlia, que você, para sobreviver dentro de um sistema marcado por uma série de monitoramentos, manipulações, era justamente você se manter vivo. Você vai infringir regras, mas você vai estar sempre com aquela coisa de que eu vou procurar continuar vivo. Eu tenho que continuar vivo, tenho que me manter. E aí tem uma questão, né, que é o benepensante, essa palavra aí da nova língua, né, nova fala ou nova língua, que o benepensante é a pessoa capaz de ter um mau pensamento. A esposa do Winston, ela era uma benepensante. Ela foi uma mulher que sofreu uma lavagem cerebral na escola, via palestras, via justamente toda a organização do sistema, para poder falar que o sexo era negativo, que o sexo era algo ruim. E aí a gente tem que parar para pensar o seguinte, pessoal. Tem um filme chamado Mississippi em Chamas, em que tem uma passagem que eu sempre cito essa passagem, que o cara quer saber como que vem o ódio pelos negros. E aí a mulher diz que na escola você aprende, na igreja você aprende, as famílias transmitem essa ideia, e tudo isso, pessoal, acaba fazendo com que você se torne racista, se torne preconceituoso, porque existe toda uma educação que é forjada, e quando você vai ver as pessoas que ficam com aquele discurso feroz, aquele discurso radical,
você vai descobrir que muitas vezes são hipócritas. Porque o cara condena na frente da câmera, mas quando ele está fora da câmera, ele pratica exatamente aquilo que ele condena. Aí vem a questão da hipocrisia. Voltamos a falar, a pessoa tem aquela coisa do ser versus parecer. A preocupação de vender uma imagem, de querer fazer parte de uma sociedade, sendo que nem você sabe o que está falando. Você não tem mínimo conhecimento de ciência, mas você fala mal de cloroquina, você fala bem de cloroquina. O cara não leu nunca um livro de educação, mas fala mal de Paulo Freire, porque os amigos falam, o partido que ele faz parte fala mal. Então, se ele fala mal, eu vou falar mal porque o meu partido diz que eu tenho que falar mal. E eu compro a briga por isso aí. Então, essa questão aí é muito interessante no livro, como que a lavagem cerebral pode ser feita pela mídia, pelos meios sociais. Como que a mídia, ela te convence de que algo é bom, de que algo é ruim, de que algo é o seu amigo, de que algo é seu inimigo, e como isso acaba sendo assimilado e reproduzido pelas pessoas que fazem parte dessa sociedade. E aí, na página 161, eu botei aí uma fala, né, da Júlia sobre essa questão do amor. Por que eu tenho que fazer com que as pessoas não amem? E aí ela diz, né, o amor libera uma força, libera uma energia que eu não posso deixar que isso aconteça. Eu tenho que canalizar, eu tenho que represar toda essa potência, todo esse potencial que o amor traz para gastar no ódio. Eu tenho que odiar, eu tenho que gritar, eu tenho que ofender, eu tenho que agredir, eu tenho que bater. É aquela coisa. Eu não tenho que ficar preocupado porque eu não tenho ninguém para beijar. Eu tenho que ficar incomodado com um cara que está beijando outro homem, com uma mulher que está beijando outra mulher. Isso que eu tenho que chegar e preocupar. Se a pessoa parasse para pensar que, caramba, eu tenho alguém para amar, é meu filho, minha esposa, eu tenho alguém para amar, eu vou dedicar meu tempo a essas pessoas. E se eu ficar dedicando, se eu ficar sentado, brincando com meu filho, conversando com a minha esposa, falando, vivendo num sentimento amoroso, eu não vou ter tempo de ficar na internet vendo mensagem de grupo, mensagem de pessoas com aquela questão de proliferação do ódio. Eu não vou ter tempo, porque eu vou estar vivendo o amor. No momento que eu ignoro as pessoas que amo, porque eu fico tão envolvido com aquilo ali, eu acabo me omitindo e me alienando e acabo esquecendo. Quer dizer, eu alimento o ódio e aí isso tira o diálogo, isso tira o prazer, isso tira tudo que poderia ser sociavelmente aceito. Porque socialmente aceito, porque eu vou ficar só batendo e vou ficar só representando isso aí. Então o capítulo 3 é um capítulo bem interessante para você pensar e ficar refletindo sobre isso aí. No capítulo 4, aí vem a loucura, né? A loucura da loucura. Ele fala loucura, loucura, loucura. O Winston já está chutando o pau da barraca em vários momentos, né? Comprou o caderninho, comprou lá o tinta para poder escrever. E aí isso já vai chamar a atenção dos caras, porque por que ele comprou o caderno? O que ele quer anotar nesse caderno? O que ele está anotando no caderno? Lembre-se que ele teve um momento que ele percebeu que ele teve a sensação de que alguém foi ao apartamento dele para poder chegar e ficar mexendo nas coisas dele. Então, o que acontece? Aqui no capítulo 4 vem o passo que vai ser assim fundamental para aquilo que vai ser a terceira parte do livro, né? No capítulo 4, a gente tem um encontro aqui no quarto, né? Ele vai alugar um quartinho para ficar se encontrando com a Júlia, já que eles tinham dificuldades de sair da cidade para ter encontros. Eles vão acabar alugando esse quarto para poder ter os seus encontros. E aí vem uma questão de privacidade, porque era um quarto que não tinha teletela. Então eles podiam se encontrar sem ter o medo de ter uma câmera que eles imaginavam não existir, ali no caso acompanhando. Lembrando que no quarto em que ele aluga tem uma tela colada na parede que não dá para tirar, um quadro imenso de uma igreja, e que a gente levanta uma suspeita sobre até quando aquilo ali era realmente algo que não se conseguia tirar. E aí vem essa questão da privacidade, que vem uma discussão dentro dos nossos dias, né? Hoje, a privacidade ela perde espaço para aquilo que seria
a publicidade. O Wilhelm Fuselier, ele já dizia isso no final dos anos, nos anos 90, ele escreve um texto falando sobre essa questão de como as câmeras estavam ocupando a vida das pessoas e havia uma necessidade de expor, de se mostrar. Eu não queria deixar para mim. E hoje quem não se mostra está morto, não está vivo, não aparece. Então eu preciso estar me mostrando. E aí nesse encontro tem essa reflexão, né, sobre o departamento da música, que as músicas são feitas de forma mecânica, tem um versificador que sai fazendo músicas que, são assim, músicas sem sentido, né? A gente liga o rádio, a gente fica pensando coisas que a gente está ouvindo hoje e você fica pensando, caramba, como é que pode essa música estar fazendo sucesso? O que essa música está falando? E aí o cara te convence que essa é a música e você vai reproduzir essa música. É uma reflexão bem interessante. Outra coisa, a Júlia leva para os encontros dele café, leva produtos, geleia, bem diferente dos produtos que são consumidos pela massa. E ela diz que ela rouba, que isso é tirado do núcleo do partido. Então o núcleo do partido, aquela minoria, ela tem o do bom e do melhor. Ela consome tudo de melhor. Já a massa não consome nada. A massa, ela consome o resto do resto do resto. E você tem todo um discurso de que isso é você ser fiel ao partido. O partido faz, ele quer o seu bem, ele está fazendo o seu bem. Pessoal, para e pensa na realidade. Botijão de gás, mais de R$100. 1 quilo de arroz, R$7. Lata de óleo, quase R$10. E o salário está congelado, o salário não vai ter aumento, o salário não tem nada porque você está tendo uma perda salarial absurda para uma inflação que está galopante. Gasolina R$6 e dólar R$6. E aí tudo isso, você faz uma ponte com a nossa vida e vê, né? Existe um núcleo que está no luxo, está no bem bom, enquanto a maioria está passando necessidade. Muitos até desempregados, muitos no subemprego, muitos moradores de rua. Outro caso que me chamou a atenção são duas questões. Uma de cantar. Eu acho essa coisa do cantar é uma coisa que é um exercício bacana, porque faz com que sua alma se expresse. Se você fica proibido de cantar, é como se você estivesse minando. Eu fico pensando no Ricardo Coração dos Outros, lá em Crispim Policarpo Quaresma, que ele ficava proibido de cantar, porque a música seria associada à vadiagem, quando a música, na verdade, é uma forma de você relaxar, de você se conectar com a vida, se conectar com o mundo, se conectar com as pessoas, e isso é uma coisa que atrapalha quem quer que você seja isolado, quem quer que você seja manipulado. Eu não quero a conexão, eu quero isolamento. Você é meu inimigo. Eu sou preto, mas só que eu sou um preto menos preto que o outro que é mais preto. E existe um preto que é menos preto do que eu. Então eu tenho que convencer a esses pretos de que nós somos diferentes e que nossas causas são outras, são diferentes. E que nós não temos causas comuns. Olha a articulação, porque eu preciso dividir para poder facilitar a dominação, facilitar o controle. Outro caso que me chamou a atenção foi a Júlia, que ela pediu para o Winston se virar e ele acha que ela vai tirar a roupa e vai ficar nua na frente dele. E na verdade ela pega a maquiagem e se maquia. E aí ele vê ela com batom, com um brush no rosto e tudo mais. E aí é aquela coisa, né? O apagamento da mulher. É muito importante essa coisa de você vestir roupas antissexo, a faixa antissexo, padronizar, porque eu tenho que apagar a feminilidade da garota, a feminilidade da mulher. Eu tenho que apagar aquilo que seria vaidade, aquilo que seria beleza. O ódio não tolera a beleza, o ódio não tolera a vida. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o ódio. E o poder precisa do ódio para controlar, para poder dominar, para poder chegar e possuir. Procura pensar sobre isso. E aí eu botei aqui, né, o Winston revela o pavor na página 173 sobre o pavor que ele tem de ratos. Essa informação será muito importante porque vai acontecer lá na terceira parte, quando ele estiver sendo torturado. Deu um spoiler aí. E no capítulo 5, né,
ele se dá conta de que o Simon, que não era um colega do trabalho, que trabalhava no dicionário Nova Fala, e que ele já tinha falado lá na primeira parte que do jeito que ele se expressava, do jeito que ele falava, ele seria vaporizado, ele era o candidato a vaporizar, e ele se confirma, porque ele deixou de ser uma despessoa, né? Ele passou a ser uma despessoa, ou seja, nunca existiu. É um capítulo que fala da preparação da Semana do Ódio, e todos tinham que dar a sua colaboração com a Semana do Ódio. Então você trabalhava além da conta, trabalhava mais do que você já trabalhava, tinha que ficar produzindo cartazes, produzindo slogans, produzindo músicas, tudo aquilo que a imbecilidade precisa para poder chegar e ocupar a mente das pessoas, para que as pessoas não pensem e as pessoas se sintam parte de alguma coisa. Então fazer o slogan, fazer músicas, fazer tudo isso é o que faz você ter a noção de pertencimento de alguma coisa. E aí ocorre, né, a questão do aumento da violência, a morte de inocentes. E é interessante que a Júlia fala, né, de como que a guerra e aquele clima de violência era um clima necessário para manter o controle. Eu sempre discuti uma ideia, que é minha, de como que o traficante ele era útil no morro. O traficante, ele controla, ele mantém uma ordem, ele mantém as pessoas dentro. E quando ele começa a ganhar um espaço muito grande e começa a atrapalhar, ele é substituído. A polícia, quer dizer, ele morre, entra outro que vai manter o controle. Hoje você tem aqui no Rio de Janeiro as milícias. O que são as milícias? Senão um controle de pessoas que são do Estado ou que foram tiradas do Estado e que acabam controlando e mantendo uma ordem através do medo, através justamente das pessoas não tomarem partido. Quer dizer, o Esquadrão da Morte, o antigo Esquadrão da Morte fazia isso. Então, você tem aí uma percepção da Júlia que você aplica aos nossos dias. Eu preciso do medo para calar as pessoas, eu preciso do medo para controlar as pessoas. As pessoas com medo, elas não vão para a rua, não vão protestar, não vão questionar, porque elas têm medo que podem acontecer com elas. E aí acontece nessa coisa do plano da vida 2, eles começam a sonhar, né? Só que o Winston vai percebendo que tem vários dilemas que a Júlia não compartilha. Para ela, só viu o presente. Só o presente interessava. Eu não queria saber sobre o passado ou sobre a história. E o Winston revela uma grande preocupação sobre essa questão de manipular a história. Pessoal, quando você vê dados da Covid, quais são os dados da Covid que você tem? Quais são os documentos que você tem produzido pelas instituições que estão no poder? Vai chegar um momento que alguém vai querer saber quais são os dados, e não existem dados. Então, não haver dados acaba facilitando que cada um vai escrever o que quiser e construa a narrativa que quiser, ignorando os fatos. Então, assim, essa segunda parte, esses 5 primeiros capítulos, tem muitas ideias que você pode pensar, construir com a sua realidade e que serve de reflexão para você pensar sobre possíveis temas que o livro vai trazer. Então esse capítulo 2 começa interessante. A segunda parte, que vai do capítulo 6 a 10, eu devo dividir aí, fazer mais outros, devo dividir para deixar o vídeo menor, mas ele vai falar do contato do nosso amigo Winston com o Brian. E aí o bicho pega, e aí a história vai tomar um rumo muito sério. Ok? Deixa aí seu comentário, participe, interaja, mande ideia, bota aí embaixo aí falando o que você achou, o que você pensa, o que a gente poderia discutir. Pessoal, aqui não tem verdades, aqui nós temos ideias. Então, traga a sua ideia, compartilha comigo, troca e a gente conversa. Valeu, um abraço, até a próxima. Aqui, bota o sininho aí para tocar, curta e, por favor, se inscreve no canal. Valeu!